Em 1970, um homem falido, com seu estúdio independente quebrado, filmes que não pagavam as contas e uma dívida gigante com a Warner Bros., via seu mundo cair. 2 anos depois, ele dirigiria um dos filmes mais aclamados da história do cinema. Esse intervalo de 24 meses é uma das viradas mais absurdas que Hollywood já registrou. Mas o número mais absurdo dessa história nem é a bilheteria, é o que veio antes dela. Um estúdio que não acreditava no projeto, um diretor que o próprio estúdio não respeitava, atores vetados e uma fotografia que os executivos queriam refilmar. Fora a música, que quase foi descartada. Em cada etapa da produção, alguém tentou fazer com que esse filme fosse menor do que ele precisava ser. Hoje, a gente vai entender como Francis Ford Coppola criou uma das obras mais estudadas, citadas e influentes da história do cinema moderno. Mas para entender como o poderoso chefão se tornou esse ícone, primeiro a gente precisa entender as suas origens. Em 1969, o escritor Mario Puzo lançou um romance chamado The Godfather. Puzo tinha 48 anos, vivia endividado e escreveu o livro declaradamente para pagar suas dívidas. Ele próprio admitiu depois que havia se envergonhado de escrever algo tão comercial e popular. A Paramount Pictures comprou os direitos desse romance por $80 mil, quando ele ainda nem era conhecido. Mas aí, quando o livro explodiu nas listas de mais vendidos, o estúdio percebeu que tinha algo grande nas mãos, mas ainda não sabia o que queria fazer com isso. O problema maior era o gênero. Em 1968, a própria Paramount havia lançado The Brotherhood, um filme sobre a máfia italiana estrelado por Kirk Douglas. E o resultado foi um fracasso retumbante de bilheteria. Os executivos do estúdio acreditavam que filmes de máfia estavam meio fora de moda e que o público americano já havia perdido o interesse naquele universo. Então eles queriam uma adaptação barata, rápida e ambientada no presente, sem nenhum grande nome no elenco, porque senão iam ter que gastar demais. O produtor Albert Ruddy, incumbido de tirar o projeto do papel, recebeu instruções para fazer um filme pequeno e econômico. O filme começou com um orçamento planejado bem mais baixo e terminou custando cerca de $60 milhões, que era assim um orçamento para uma produção de televisão, não para um filme de cinema épico ali contando a dinastia criminosa italiana. Antes de Coppola entrar na história, a Paramount passou por uma série de recusas bem constrangedoras. Elia Kazan, Costa Gavras e Peter Bogdanovich recusaram. Eles eram diretores já estabelecidos, com carreiras sólidas, e eles simplesmente não queriam o projeto. Coppola foi convidado, em parte por uma razão não muito legal. Ele era de origem italiana, e se os italo-americanos se ofendessem com a representação da máfia na tela, pelo menos o estúdio podia dizer que o responsável era um deles. Mas quando Coppola começou a ler o romance, ele ficou decepcionado. Nas suas próprias palavras, ele declarou publicamente, décadas depois, que o livro parecia algo que Puzo tinha escrito para os próprios filhos. Uma história de entretenimento popular, sem maiores ambições literárias. Então ele recusou no primeiro momento, mas algo fez ele mudar de ideia. Foi meio que uma combinação de necessidade financeira e ambição artística. Lembra que eu falei lá no começo que ele tinha uma dívida com a Warner? Pois é, essa dívida tinha surgido após um fracasso comercial do filme THX 1138, que ele produziu junto de George Lucas em 71. Isso meio que obrigava ele a trabalhar de novo para honrar essa dívida. Mas o mais importante foi que ele enxergou no material a possibilidade de criar algo maior, muito além de um simples filme de gangster. Ele enxergou ali uma tragédia familiar shakespeariana, uma meditação sobre poder, herança e o custo moral do sonho americano. Coppola queria ambientar o filme nos anos 40, com a estética e o peso de um drama de época. Mas a Paramount odiou a ideia, e ele insistiu e insistiu, e começou aí uma batalha que não tinha fim. Coppola teve que brigar por cada dólar extra que precisava para poder rodar o filme em Nova York e recriar a atmosfera do pós-guerra americano. Mas se a briga pelo orçamento foi intenso, a batalha pelo elenco foi uma guerra que durou meses e quase custou o emprego de Coppola, mais de uma vez. O personagem central é Dom Vito Corleone, o patriarca da família. E
E para esse papel, o estúdio queria um nome mais seguro, alguém com um bom histórico de bilheteria. Então, nomes como Frank Sinatra, Burt Lancaster, Orson Welles e Laurence Olivier foram cogitados internamente. Todos foram descartados por uma razão ou outra. Então, Coppola queria Marlon Brando. E essa escolha deixou a Paramount em pânico, porque em 71, Brando era considerado um ator difícil, imprevisível e, acima de tudo, comercialmente morto. Seus últimos filmes haviam fracassado nas bilheterias, e o estúdio se recusou categoricamente a aprovar o nome. Então, Coppola fez uma coisa ousada. Para driblar as condições severas impostas pelo presidente da Paramount, que exigia que Brando trabalhasse quase de graça e fizesse um teste formal, ele organizou o que chamou de teste de maquiagem na casa do ator para convencer os executivos. Na tarde do teste, o ator chegou, sentou na cadeira, colocou algodão dentro das bochechas para deixar aquele rosto mais pesado e jogou o cabelo para trás, usando graxa de sapato. Adotou uma voz rouca, quase sussurrada, e transformou a sala. As pessoas que assistiram àquele teste disseram que não conseguiam acreditar que era Marlon Brando. Para eles, era Dom Vito Corleone, ao vivo e a cores. Após isso, o estúdio recuou e Brando foi aprovado, com a condição de que ele fizesse um teste formal de câmera, pagasse qualquer prejuízo causado por comportamento problemático e aceitasse um cachê modesto. E claro, com essa oportunidade ele concordou com tudo. E para a filmagem em si, a prótese de algodão que ele improvisou foi substituída por uma peça dentária, feita sob medida por um dentista, que hoje está exposta no Museu Americano da Imagem em Movimento, lá no Queens, em Nova York. A batalha por Al Pacino foi igualmente brutal. O estúdio queria um homem alto, atraente, nos moldes clássicos de Hollywood. Chegou a cogitar Robert Redford, Jack Nicholson e Warren Beatty para o papel de Michael Corleone. Pacino era um completo desconhecido de 31 anos com zero histórico em cinema. E mais uma vez, Coppola insistiu, brigou, porque ele via em Pacino algo que os executivos simplesmente não conseguiam enxergar. Capacidade de comunicar transformação interior sem gritar, gesticular, usando apenas os olhos. E essa é a qualidade que fez de Michael Corleone um dos personagens mais aterrorizantes da história do cinema. Pacino recebeu cerca de $35 mil pelo filme, números que hoje parecem até absurdos para um dos maiores filmes já feitos. Agora, para entender por que O Poderoso Chefão parece diferente de qualquer outro filme do seu tempo, a gente precisa falar sobre um homem que Hollywood levou décadas para reconhecer oficialmente, e que seus próprios colegas o chamavam de o Príncipe das Trevas. Não, eu não estou falando de Ozzy Osbourne, eu estou falando do diretor de fotografia Gordon Willis. Willis tinha uma filosofia radical para a época. Enquanto Hollywood dos anos 70 iluminava os filmes de forma uniforme e clara, em parte porque os cinemas drive-in precisavam de imagens bem visíveis, em parte porque os estúdios queriam sempre ver os rostos dos atores. Willis queria a escuridão como linguagem narrativa, e ele se inspirou nos pintores do Renascimento, especialmente em Caravaggio e Rembrandt, que usavam uma técnica chamada chiaro escuro, que vem do italiano chiaro, claro, e oscuro, escuro. O contraste extremo entre luz e sombra numa mesma imagem para criar profundidade, drama e principalmente ambiguidade moral. E se você quiser saber mais sobre essa técnica, eu estou deixando um vídeo no card aqui em cima para você conferir depois. A ideia de Willis era simples e revolucionária ao mesmo tempo. A luz do filme tinha que revelar o caráter dos personagens. Quanto mais um personagem mergulhava na corrupção e no crime, menos luz ele recebia. Suas faces iriam literalmente desaparecendo nas sombras conforme suas almas faziam o mesmo. A cena de abertura do filme é o exemplo mais perfeito dessa filosofia. Dom Vito Corleone está sentado em seu escritório escuro, recebendo pedidos no dia do casamento da sua filha. Em vez disso, vem à minha casa, no casamento da minha filha, e me pede para matar. Por cima, numa técnica chamada top light, ou iluminação superior, criando sombras profundas sob seus olhos. Quando os executivos da Paramount viram o material bruto, adivinha? Entraram em pânico. Eles não conseguiam ver os olhos de Marlon Brando. Willis havia propositalmente subexposto a película, ou seja, deixado a imagem mais escura do que o normal durante a captação, para criar aquela atmosfera densa e sufocante. Claro que o estúdio queria refilmar as cenas com mais luz. E Coppola e Willis bateram o pé e falaram:
De forma alguma. Essa subexposição proposital, combinada com a iluminação lateral e superior, criou o que o próprio Willis descreveu como uma fotografia de jornal em cor ruim. Algo que parecia registro documental, pesado, real, sujo, distante da glamourização que o cinema americano costumava aplicar no crime organizado naquela época. A ironia da história é que Gordon Willis não recebeu uma única indicação ao Oscar por seu trabalho nos 2 primeiros filmes da trilogia. Sua inovação foi grande demais para ser compreendida imediatamente pela academia, e o reconhecimento oficial só veio décadas depois. Além da fotografia, há outro elemento que torna O Poderoso Chefão inesquecível, e é claro que eu estou falando da trilha sonora de Nino Rota. Aquele tema melancólico de trompete solitário, acompanhado por cordas que soam simultaneamente como uma valsa italiana, uma canção de ninar e uma marcha fúnebre. Coppola viajou até a Itália para encontrar Rota, que era conhecido principalmente por seu trabalho com o diretor Federico Fellini, um dos maiores cineastas europeus do século XX. Coppola queria que a música do filme soasse como memória, como saudade de um mundo que estava sendo destruído por dentro. O produtor, Robert Evans, detestou a trilha. Achou sofisticada demais, europeia demais, distante do que esperava de um filme americano sobre gangster. Ele queria algo mais convencional. Mas Coppola, mais uma vez, brigou e ameaçou abandonar o projeto se a música de Rota fosse descartada. E aí, Evans teve que ceder. A trilha chegou a ser indicada ao Oscar na categoria de trilha original, mas infelizmente acabou desclassificada quando a academia descobriu que parte do tema principal tinha sido originalmente composto por Rota para um filme italiano de 58 chamado Fortunella. A academia então entendeu que esse material não era inédito o suficiente, por isso foi desclassificado e ele não levou a estatueta. Embora a justiça tenha sido feita em 75, quando ele venceu o Oscar pela trilha da parte 2. 50 anos depois, aquelas primeiras notas de trompete são reconhecidas instantaneamente em qualquer parte do mundo. É um dos temas musicais mais identificáveis da história do cinema. Em setembro de 1972, 6 meses depois da estreia, O Poderoso Chefão havia superado E o Vento Levou e se tornado o maior fenômeno de bilheteria da história até aquele momento. A Paramount havia apostado uma limusine para Coppola se o filme arrecadasse 50 milhões, e ele arrecadou 130 milhões, só no mercado americano. No Oscar, o filme teve 11 indicações inicialmente, mas a indicação de trilha foi desclassificada, então ele acabou concorrendo em apenas 10 categorias, vencendo 3: Melhor Filme, Melhor Ator para Marlon Brando e Melhor Roteiro Adaptado para Coppola e Puzo. Brando, na época, acabou recusando aceitar o prêmio e enviou no seu lugar a ativista nativa americana Sachin Little Feather para protestar contra o tratamento que Hollywood dava aos povos indígenas. O momento, obviamente, entrou para a história da premiação, mas o verdadeiro legado do Poderoso Chefão vai muito além de números e estatuetas. Ele mudou a forma como Hollywood pensa sobre o que um filme pode ser. Antes de 72, filmes de gênero como faroeste, policial, terror, ficção científica eram todos tratados como entretenimento popular, separados por uma linha clara da chamada arte cinematográfica. Poderoso Chefão apagou essa linha. Era um filme de gangster que ao mesmo tempo era uma tragédia familiar, um estudo de personagem, uma crítica ao capitalismo americano e uma reflexão sobre os custos do poder herdado. O diretor Stanley Kubrick, um dos cineastas mais exigentes e meticulosos da história, teria dito que poderia ser a maior obra cinematográfica já feita. E essa frase, vinda de Kubrick, diz tudo, não? Coppola se tornou um dos grandes nomes da nova Hollywood. Um movimento que reuniu ele, Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg e George Lucas numa geração que redefiniu completamente o cinema americano nos anos 70. A fotografia de Gordon Willis refletiu como a luz é usada para contar histórias. O chiaro-escuro que ele aplicou no filme influenciou gerações de diretores de fotografia. Basta olhar para Chinatown de 74, There Will Be Blood de 2007 ou a série The Sopranos. Todos carregam o DNA visual que Willis estabeleceu em 72. E a estrutura narrativa do filme, que é contar a história de uma família criminosa a partir de dentro, com empatia e profundidade psicológica, sem julgamento externo, criou um modelo para praticamente
toda a ficção sobre crime organizado que veio depois disso. Os Sopranos, Goodfellas, Breaking Bad, Succession, todos são filhos do Poderoso Chefão. E existe algo profundamente irônico nessa trajetória. O filme que redefiniu Hollywood quase nasceu pequeno, domesticado e seguro. Mas se não fosse por Coppola, que segurou a linha e brigou até o último momento, ele poderia nem mesmo ter existido. E mesmo anos depois do seu lançamento, O Poderoso Chefão segue entre os filmes mais bem avaliados da história do IMDb. É estudado em escolas de cinema em todos os continentes. É citado em filmes, séries, músicas, discursos políticos e até mesmo em conversas de bar. E tudo começou com um escritor endividado, um estúdio muito desconfiado, um diretor jovem demais para ter medo de errar e, é claro, algodão nas bochechas de Marlon Brando. E você me diz, qual cena do Poderoso Chefão mais mexeu com você? Deixa nos comentários que eu tô super curioso para saber. Valeu e a gente se vê na próxima.